Você já se sentiu esquecido por Deus? Como se tivesse feito tudo certo e mesmo assim a vida te jogasse no fundo do poço. É difícil entender o propósito quando tudo parece dar errado, mas é justamente nesse silêncio que Deus mais trabalha. Foi assim com José do Egito, o homem que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido numa prisão, e ainda assim nunca deixou de acreditar. A jornada de José não é apenas uma história antiga, é a história de todo aquele que um dia sonhou e teve o sonho esmagado antes de ver o milagre acontecer. José era apenas um adolescente quando começou a sonhar. Filho de Jacó e Raquel, ele era o preferido do pai, e isso acendia a inveja de seus irmãos. Jacó o amava tanto que mandou fazer uma túnica colorida, símbolo da sua predileção. Mas o que realmente incomodava não era a roupa, eram os sonhos. José sonhava com feixes de trigo que se curvavam diante do seu, e com o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando a ele. Para seus irmãos aquilo soava como arrogância, mas para Deus era uma profecia. E talvez seja assim também na sua vida. Às vezes, o dom que Deus te deu irrita quem não entende o teu propósito. Nem todo mundo vai celebrar o que Deus colocou em você, e é justamente isso que dá início ao processo de lapidação. Certa manhã, José foi enviado pelo pai para levar mantimentos aos irmãos no campo. Mal sabia ele que aquele seria o dia que mudaria tudo. Quando o viram de longe, disseram entre si: "Aí vem o sonhador! Vamos acabar com ele e ver no que darão seus sonhos." Movidos pela inveja, o jogaram em um poço vazio e depois, sem piedade, o venderam a mercadores ismaelitas por 20 moedas de prata. Imagine o desespero de um jovem de 17 anos sendo levado acorrentado, ouvindo os gritos dos irmãos ecoando atrás. José não sabia, mas o que parecia o fim do sonho era o início do propósito. Ao chegar ao Egito, foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Mesmo como escravo, José prosperava. A presença de Deus era tão visível nele que tudo o que fazia dava certo. Potifar o colocou como administrador de toda a sua casa. Mas quando a bênção começa a brilhar, as tentações aparecem. A esposa de Potifar se encantou por José e tentou seduzi-lo. José recusou, dizendo: "Como poderia eu pecar contra Deus?" Por manter sua integridade, foi acusado injustamente e lançado na prisão. Ali, as promessas de Deus pareciam ter morrido. José foi traído pelos irmãos e agora esquecido pelos homens. Mas no silêncio das paredes frias da cela, Deus ainda estava com ele. Quantas vezes a vida parece uma prisão? Você se esforça, é fiel, mas parece que nada muda. José passou anos ali, sem entender o motivo. Mas mesmo na prisão, ele servia. Interpretava sonhos, consolava outros presos, ajudava quem precisava. Certa vez, 2 oficiais do rei, o copeiro e o padeiro, foram presos. Eles tiveram sonhos perturbadores, e José, guiado por Deus, os interpretou. O copeiro seria libertado e voltaria ao serviço do rei. José pediu apenas uma coisa: "Lembra-te de mim quando estiveres diante de Faraó." Mas o copeiro esqueceu. Mais uma vez, José foi esquecido. 2 anos se passaram. 2 anos em silêncio, em espera, em aparente abandono. Mas o céu nunca esquece quem é fiel. E talvez você também esteja nesse tempo de espera, o tempo onde Deus parece em silêncio, mas está apenas preparando o cenário do seu milagre. Até que uma noite, o faraó teve um sonho. Ele via 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. Ninguém no Egito conseguia interpretar. E foi então que o copeiro lembrou: há um homem na prisão que interpreta sonhos com sabedoria divina. José foi chamado diante do rei. E veja, ele saiu da prisão direto para o palácio, sem aviso, sem preparo, sem aviso prévio. Porque quando chega a hora de Deus, o milagre não pede permissão. Diante do faraó, José disse com humildade: "Não eu,
Mas Deus dará a resposta certa. E então revelou o mistério. 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome. A interpretação foi tão precisa que o faraó o nomeou governador do Egito. Em poucas horas, José passou de prisioneiro a príncipe, do poço ao trono, da rejeição à honra. Porque Deus nunca desperdiça um sofrimento. Cada lágrima, cada humilhação, cada não que José ouviu, tudo fazia parte da escada que o levaria até o propósito. Durante os anos de fome, os irmãos de José foram ao Egito comprar comida, sem saber que o governador diante deles era o mesmo que haviam vendido. Eles se curvaram diante de José, exatamente como no sonho de sua juventude. Naquele momento, José podia vingar-se, mas ele escolheu perdoar, chorou, revelou quem era e disse: "Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus, para preservar vidas." O perdão foi a coroação do seu propósito. José entendeu que cada injustiça o levou para o lugar onde Deus queria. E talvez seja essa a mensagem para você hoje. Deus não desperdiça nenhuma dor. O que te feriu, te preparou. O que te derrubou, te ensinou a se levantar. O que te fez chorar, te tornou pronto para consolar outros. José terminou a vida como o segundo homem mais poderoso do Egito. Mas o verdadeiro poder dele não estava na coroa, estava no coração. Um coração que nunca desistiu, mesmo quando não via saída. Um coração que continuou acreditando que Deus ainda estava no controle. E talvez hoje, enquanto você ouve essa história, esteja se sentindo exatamente como José na prisão, esquecido, injustiçado, cansado. Mas Deus te trouxe até aqui para te lembrar. Você não está preso, está sendo preparado. Você não foi esquecido, está sendo lapidado. E o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, mesmo que o tempo diga o contrário. Então segura firme, porque o mesmo Deus que levantou José vai levantar você também. Ele vai transformar a traição em propósito, a dor em testemunho e o vale em trono. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Deus está me preparando, não me esquecendo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda cumpre promessas. E se inscreva aqui no canal Contos Bíblicos, porque toda semana trazemos histórias que alimentam a fé e curam o coração.